Cara, isso que você falou de preço, né, é tão importante porque, assim, eu vejo, né, fazendo aqui o exemplo que você falou, empresa A tá 15, B tá 10. Aí o cara tá comparando, tipo, Itaú com Magazine Luiza, né? Totalmente diferente, né? Já tá por aí. E outra coisa que muita gente tá falando sobre preço, né, hoje é sobre o Bitcoin, né? Eu lembro que, pô, eu conheci, assim, o próprio Bitcoin, né, ouvi falar, na verdade, em 2016 na faculdade, né, que era um amigo nosso comum, Felipe. Deve Mano, falar numa época boa. sim, eu lembro que o Bitcoin, se eu não me engano, tava 8 mil e pouco tempo depois chegou um 16, alguma coisa assim. Só que a gente Isso, tava isso já endividado. foi 2017. 17, já. então foi Mas 2017. a gente tava endividado, aí não dava pra investir. Aí não dava. E assim, aí falando ainda do Bitcoin, olhando hoje, né, eu vejo as pessoas falando, pô, Bitcoin tá caro, mesmo depois de toda a queda que teve. Eu falo, mano, em novembro, né, tipo, eu entrei em 70 mil, né, bateu 300 e poucos mil, e teve uma grande queda, né, e parece que as pessoas acabam se esquecendo, tipo, pô, em uma semana pode cair, sei lá, 20, 30%, né, que é normal, olhando o aspecto de criptomoedas como um todo. Tem queda até maior em intervalo Sim. assim, de uma semana. E aí o cara fala, não, tá muito caro, né? Hoje você olhando o Bitcoin, você fala, mano, tá caro, tá barato, tá num preço, entre aspas, justo. Eu acho que é legal a gente ver qual o preço do Bitcoin agora, porque esse negócio muda tanto, né? A gente pode estar gravando podcast aqui enquanto o Bitcoin tá, sei lá, Que né? o Bitcoin caiu porque você recusou o Guaraná, pegou a Coca. Pois é, né? Ele tá em 180 mil mais ou menos agora, tá em queda hoje aqui em real, né? Uns Hoje é dia de 5% aí de compra. queda. Mas a minha opinião sobre Bitcoin, só olhar o preço também não diz tanta coisa, né? Aí você pode falar, pô, mas o Bitcoin não é uma empresa que gera fluxo de caixa pra gente ver um preço lucro, um preço EBITDA, né? Não tem essa métrica, não, mas existem outras métricas e considerações a serem feitas sobre o Bitcoin. Porque o Bitcoin, o projeto dele é que ele seja uma moeda, né? Uma criptomoeda. Vai ser isso realmente? Eu tenho um certo ceticismo com essa questão dele ser usado de fato como uma moeda. Você pega, por exemplo, agora, El Salvador, que usa o dólar como moeda, também adotou o Bitcoin. Falou, olha, o Bitcoin agora ele tem que ser aceito nos estabelecimentos comerciais. Né? Vai ter curso forçado, só que o governo vai ajudar um pouco nisso, vai converter automaticamente, tem 90 dias para a lei começar a entrar em vigor. Mas, em todo caso, eu fico pensando, isso é muito interessante para o Bitcoin. Né? Um país falando, a gente aceita Bitcoin em tudo aqui agora. Você pode pagar seus impostos com Bitcoin. Se o Bitcoin valorizar, não tem ganho de capital. Porque quando o real se valoriza contra o dólar, a gente não paga imposto por conta disso. Mesma coisa vai acontecer lá. Então é bem efetivo. Mas eu fico imaginando se eu morasse lá. Eu posso pagar meu imposto em dólar, que está perdendo valor, porque não param de criar mais dólar, ou em Bitcoin, que ao longo do tempo só ganhou valor. Né? Tem os intervalos curtos de desvalorização, mas tem subido muito de preço. Eu vou pagar com a moeda que está desvalorizando. E vou entesourar, eu vou guardar a moeda que mais se valoriza. Então, posso pagar imposto com Bitcoin, mas não quero pagar imposto com Bitcoin. Vou contratar alguém para minha empresa. Eu posso remunerar o cara em Bitcoin. Mas imagina só se eu tivesse feito um contrato de trabalho com alguém para trabalhar para mim, eu falo pro cara, vou te pagar 1 Bitcoin ao ano. Que ano passado, né, tava em, sei lá, 100 mil e de repente bateu 300. O cara ficou 3 vezes mais caro na minha empresa. Então, ninguém vai assumir esse tipo de risco e usar o Bitcoin como unidade de conta. É muito volátil também. Então acaba que no final eu vejo o Bitcoin mais como uma reserva de valor, algo que você compra porque você espera que venha a se valorizar com o tempo para preservar o seu poder de compra. Esse é o primeiro ponto. E aí, por que uma reserva de valor, ela de fato, né, ela vai ser procurada pelas pessoas? Né? O ouro, por exemplo. O que o ouro tem que fez com que ao longo do tempo ele preservasse valor e ganhasse comparado com as moedas fiduciárias, fosse ficando cada vez mais caro? Você pega o ouro, ele é escasso, ele é aceito no mercado global, ele tem um longo histórico de aceitação, há milhares de anos o ouro é valioso. Você pega a joia mais antiga já achada, né, pelos arqueólogos, ela data de 4.500 a.C., ou seja, 6.500 anos, e alguém fez um anel de ouro que dá para vender na Vivara hoje. Isso ia ser meio rústico, mas estava lá, já dava um valor por finalidade estética, por exemplo. Você pega as civilizações pré-colombianas, os incas, os astecas, esses caras não usavam moeda, mas valorizavam ouro por motivos religiosos, por motivos estéticos. Falavam que o ouro era o suor do sol e a prata eram as lágrimas da lua. Então tem esse longo histórico. Além disso, não se deteriora. Né? Eu posso comer ouro. Lá em Dubai, quando eu fui, tinha um café que os caras botavam uma folhinha de ouro assim.
né? Lógico que eu não vi como saiu depois, mas teoricamente o ouro ele vai se preservar. Se forem na peneiral que eu fiz na privada, iam achar o ouro de volta, né? E o último ponto é a questão de ter um certo valor intrínseco, que é um termo muito discutível, porque quando o pessoal fala de valor intrínseco, parece que tem uma bandeirinha falando, olha, essa água aqui tem que custar tanto, esse é o valor dela. A gente sabe que não, né? A água aqui é barata porque tá cheio de água na geladeira ali. Agora, no meio do deserto, você tá morrendo de sede, você tem um diamante no bolso, o cara te oferece uma água e fala, custa um diamante. Você não troca? Então o valor da água subiu pra caramba. Se tem um valor intrínseco, não é tão legal. Mas na ausência de melhores palavras, vamos usar. E o ouro ele tem valor porque pode ser usado para uma série de coisas. O ouro conduz eletricidade muito bem. Você pega, sei lá, a Anitta, que a gente falou dela antes aqui de começar, né? Uma baita de uma artista. Você acha que a Anitta ela vai fazer um show, ela vai querer qual equipamento para isso? O melhor. E nos melhores equipamentos, muitas vezes, eles usam ouro para auxiliar na condutividade. Então, há muitos usos que você pode fazer para esse metal. Desde muito tempo, principalmente estéticos. O Bitcoin tem todos esses fatores. Ele só peca em um fator, né? Ele é escasso, ele é aceito no mercado global. O longo histórico de aceitação dele é o que falta, mas isso também tem um ponto a ser apresentado. Ele tem esse valor intrínseco, porque se você tem um monte de mineradores investindo um monte de dinheiro em equipamento, em gasto de energia, é porque os caras são idiotas? Não, eles acreditam que aquilo tem valor. Né? E o outro ponto é que ele não se deteriora com o tempo. Ele é um ativo digital, podem passar 100 anos e ele continua existindo, né? Desde que a rede dele continue existindo. E o ponto do longo histórico de aceitação, vale frisar o seguinte, né? O Bitcoin tem 12 anos. Hoje em dia, ter 12 anos é muito mais difícil, em termos de vida, do que uma tecnologia ter 200 anos no passado. Você pega um cara lá que nasceu no século XV, né? 1400. Você coloca esse cara numa máquina do tempo e leva para 1500. O que mudou em termos tecnológicos? Quase nada. É a mesma família real que está no poder, dependendo do país onde ele está, por exemplo. Ele vai ouvir falar que alguém chegou no Brasil. Mas é só isso. Aí joga o cara mais 100 anos para frente. O que mudou? Algumas coisas, mas não muito. Agora você pega um cara que tinha 30 anos em 1980. Joga ele nos dias de hoje. O mundo mudou pra caramba. Porque a gente não para de mudar, evolui muito rápido. A primeira vez que eu peguei um Uber foi em 2015. Depois eu cheguei a ficar... Até hoje eu tô sem carro, na verdade. Eu cheguei a ficar... Dá 4 anos sem carro, só andando de Uber. O negócio mudou minha vida. Então mostra, né? Até 2015 o táxi mandava. Agora o táxi tem um sério problema e provavelmente o taxista não vai existir no futuro da maneira que a gente vê hoje. Então ter 12 anos hoje é muito diferente de ter 12 anos lá atrás. Por conta disso eu vejo o Bitcoin como uma reserva de valor. E pensando nisso, né, Bitcoin está caro ou barato? Eu acho que ele está num patamar de preço atrativo. Porque, primeiro, ele chegou num pico aí de 360 mil, mais ou menos. Está na metade do preço agora. Esses períodos de queda, eles são normais. E, inclusive, por algumas métricas que a gente pode usar para o Bitcoin, ele parece estar num ponto legal de compra. E quando eu digo isso é porque eu comprei nesses últimos dias. Que é o seguinte, tem duas métricas interessantes. Tem uma que mede o otimismo e pessimismo do mercado. Tem várias, né? Mas vou citar uma aqui chamada Fear Grid Index. É gratuito, você pode jogar na internet, você consegue ver todo dia. Você bota lá um termômetrozinho. E geralmente, quando o preço está subindo muito, as pessoas estão mais otimistas e estão propensas a pagar mais caro. Quando o preço está caindo, o pessoal fica pessimista e está querendo vender. Quando na verdade devia ser o contrário, né? Então esse indicador é interessante para falar, ó, tá todo mundo muito otimista, evita comprar. Se tiver muito, até vende um pouquinho. Tá todo mundo muito pessimista, compra. Né? Ou evita de vender, porque geralmente depois do pico do pessimismo, o pessoal volta a ficar otimista com subida de preço. E a gente teve ao longo desse último mês alguns dos menores patamares em termos de otimismo do ano. O pessoal muito pessimista. E essas horas, historicamente, costumam ser boas para comprar. E tem um outro múltiplo também, que é o chamado múltiplo de Mayer, que ele pega o preço do Bitcoin nos dias de hoje e divide pela média dos preços dos últimos 200 dias. Quando esse múltiplo está muito alto, mostra, ó, tivemos uma grande apreciação dos preços, ele está, sei lá, acima de 3 esse múltiplo. Então mostra que o preço hoje é 3 vezes maior do que a média dos 200 dias. Provavelmente o Bitcoin está esticado, ele subiu muito, uma hora vai realizar. Quando esse múltiplo está abaixo de 1, geralmente estamos em patamares atrativos. Você vai consultar esse múltiplo agora, ele está na casa do 0,8. Então, quem compra, né, historicamente nessas horas acaba se dando bem. Lógico que tudo isso eu estou falando de
termos históricos, já o que não tem um histórico tão grande, como a gente disse aqui, 12 anos, né? Pode ser só uma correlação que não tem causalidade. Pode ser isso. Mas até esse momento, valeu a pena o cara ter comprado nesses períodos de queda. Então, nesse momento, eu acho que o preço está bom. E um outro ponto que vale frisar é que o que está acontecendo no mundo agora? Com o dólar, por exemplo, né? De cada 4 dólares que você tem no mundo hoje, um foi produzido desde o começo da pandemia. Sim. E ainda querem aumentar mais a produção. Então, o que acontece se você cria um monte de dinheiro assim? Né? O preço dos ativos vai ficar mais alto. E dentre os ativos, o Bitcoin. Então, dá para falar que tá caro, de fato, um negócio tão escasso assim, que só vai ter 21 milhões de unidades? Eu não acho que dá pra gente falar que tá caro. A gente pode até falar que não está barato, né? Mas caro, não acho.